Cerca de 200 mil cidadãos estiveram na capital federal no último dia 24, quarta-feira. Todos na luta aí contra os abusos do governo e também pelo voto direto. Ao meu lado, a presidente do Sérgio SMIG, Sandra Silvestrini, que esteve, né, Sandra, presente nessa luta. Conta pra gente como foi a situação lá na capital federal. Bom, Pablo, a situação lá para a gente foi uma demonstração importante dos trabalhadores, da sociedade, de que não estão dispostos mais a aceitar o que vem acontecendo nesse país. Retirada de direito da classe trabalhadora em nome de pagar corrupção, que é o que a gente tem visto. O que tem sido feito com o dinheiro público? O que a gente tem assistido nos noticiários é pagamento de propina, é superfaturamento de obra, mas o tempo todo uma propaganda enganosa dizendo que os trabalhadores estão quebrando a Previdência Social, que é necessário reformar a CLT, retirar direito dos trabalhadores para garantir emprego. Então, a resposta que aconteceu ontem em Brasília, com mais de 200 mil trabalhadores nas ruas, e orgulhosamente o Sérgio SMIG levou uma delegação muito grande também e pudemos participar, fazer parte desse momento histórico. A importância é essa resposta, de que a classe trabalhadora não vai mais ficar calada e não vai aceitar que as coisas aconteçam nesse país da forma como um Congresso corrupto, um Congresso de maioria absoluta de corruptos. Não vamos dizer que todos os parlamentares são corruptos, mas a gente sabe hoje que a maioria é de corruptos, então a gente não vai aceitar, enquanto trabalhador, enquanto sociedade brasileira, pagar essa conta que não é nossa. Essa conta ela deve ser cobrada dos banqueiros, deve ser cobrado dos megas empresários, que são aqueles que saquearam os cofres públicos ao longo dos anos, causando aí essa crise financeira que a sociedade enfrenta hoje. Ao contrário de algumas mídias convencionais, né, foram 200 mil pessoas ou mais ali que estiveram presentes, um volume muito grande, né? Sim, todos eles tentaram esconder. O que a gente pôde apurar, que inclusive a tentativa de não fazer imagens aéreas, porque as imagens, se fossem feitas aéreas, né, no momento correto, mostraria que a gente tinha mais de 200 mil pessoas, e aí insistindo em falar, ora 25 mil, ora em 35 mil pessoas, tentando esconder a verdade dos números, que nós tínhamos seguramente mais de 200 mil pessoas em Brasília ontem. Sandra, podemos dizer que foi um ato covarde do governo em convocar as Forças Armadas para essa manifestação do dia 24? Sim, é mais um ato de covardia, porque os atos de covardia deles são sequenciais. A primeira covardia, o ataque à CLT, quando ele não consegue, de pronto, retirar os direitos da classe trabalhadora. Então, ele vem com uma nova proposta que primeiro é enfraquecer o sindicato, que aí os sindicatos não vão poder proteger os trabalhadores da reforma trabalhista se eles estiverem enfraquecidos. Daí, ele vem com a reforma, e o ano passado inicia com a PEC 55, onde ele congela investimento em serviço público por 22 anos. Quando a gente fala em congelar investimento em serviço público, quem é que utiliza serviço público? É a sociedade carente. Então, este ato de ontem, de colocar as Forças Armadas nas ruas de Brasília, para agredir, para inibir, para impedir a manifestação legítima da sociedade brasileira, dos trabalhadores brasileiros, quando ele faz isso, é mais um ato de covardia desse governo. E tiveram vários outros tipos de atos, né? Presenciou cenas lá horríveis, inclusive, né? Sim, nós, inclusive, mesmo quem se mantinha à distância, daí a gente fala do excesso, do abuso, da covardia, porque querem atribuir que as manifestações estavam contaminadas por vândalos, por baderneiros. Mesmo a grande parcela que se mantinha longe dessa fronteira policial, até para não participar de nenhum tipo de confronto, foi atingida. Nossa delegação foi atingida, eu fui atingida. Nós saímos todos com os olhos vermelhos e ardendo dos efeitos das bombas de efeito moral, de spray de pimenta, os tiros que eram dados sem menor direção, não era em direção especificamente a alguém que estivesse agredindo a um policial, não. Os tiros eram dados aleatoriamente, podendo pegar qualquer cidadão de bem, e a maioria absoluta que estava ali eram pessoas de bem, lutando por direitos, pessoas ordeiras, não podem ser confundidas por vândalos, por baderneiros, querem colocar a manifestação, e aliás o tempo todo chamam a manifestação de 200 mil pessoas de vandalismo. E, na verdade, se houve vandalismo, é preciso apurar quem são esses vândalos, inclusive se não se trata de pessoas infiltradas para promover esse tipo de situação, para denegrir a imagem de uma manifestação, repito,
pacífica, ordeira, legítima, porque todo mundo estava ali lutando por direito. E se houve depredação do patrimônio público, nós precisamos lembrar que quem estava lá dentro do Congresso, votando a retirada do direito da classe trabalhadora, tem depredado o nosso patrimônio público. Porque o dinheiro que sai do bolso do cidadão que paga seus impostos, o dinheiro que paga para o superfaturamento de obras para se beneficiar, né, os parlamentares, isso é patrimônio público. Então, os maiores depredadores do patrimônio público não estavam ali fora, não. Estavam lá dentro. Então, as armas das Forças Armadas deveriam ter, então, se virado para o Congresso Nacional, e não contra a classe trabalhadora que estava ali fora legitimamente defendendo a nação, defendendo os direitos trabalhistas, defendendo a previdência social, que é aquilo que de mais importante a sociedade tem, especialmente a sociedade mais carente. A corrupção já está quase uma cultura no âmbito da política hoje no Brasil, né? Vimos casos claros aí que até o presidente da República agora está sendo investigado. Você acredita, então, que essas novas eleições, que essas eleições vão propiciar o crescimento do país? Você acha que essa crise política que nós estamos vivendo, ela pode ser superada a partir de um novo personagem político? Eu imagino que sim. E, no mínimo, que é preciso parar esse momento. Não se pode permitir que um presidente envolvido, denunciado em corrupção, e aí a gente não está falando de delação pura e simples, de acusações, de palavras, não. Há uma fita gravada que, por mais que venham falar em edição da fita, as palavras do presidente, no momento em que, sim, apoia que o empresário continue a manter calado Cunha, né? No momento em que, sim, ele permite que esse empresário corrupto fale em nome dele como ministro do governo. Então, quando a gente tem essa situação clara, já não se pode pensar na hipótese dele continuar no governo mais. E não se pode pensar na hipótese de eleições indiretas, ou seja, com o Congresso elegendo quem é que vai continuar, porque nesse Congresso, que a maioria está envolvida nas delações, que a maioria, toda hora a gente ouve dizer e ouve situações sendo ditas, informadas para a sociedade, de que de uma forma ou de outra participaram ou estão participando desse processo de corrupção, nós não podemos permitir que eles escolham quem é que vai dar continuidade. Até porque, para nós, está muito claro, do movimento sindical, que quem vai ser eleito por este Congresso é alguém que se identifica com esse Congresso, de alguma forma. E se ele se identifica com o projeto que está em tramitação, que é o projeto desse governo, chamado de Ponte para o Futuro, mas que está levando todos os trabalhadores e a sociedade para um grande abismo. Então, nós não podemos concordar com eleições indiretas e nós queremos as eleições diretas, para que o povo, democraticamente, exerça o seu direito de escolher seu representante. Nós não escolhemos quem está no Congresso Nacional para eleger por nós o presidente da República. Então, nós não podemos acatar que esse Congresso, contaminado como está, possa ser responsável por eleger quem vai dar sequência à administração do governo federal. Sandra, muito obrigado, viu? Eu falei com Sandra Silvestrini, presidente do SERJUSMIG, Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância, que esteve na luta no último dia 24 a favor do Brasil.